Olá! Por todos os cantos e por todas as ruas, a arte surge nos detalhes de um grande centro urbano, seja na música, nos ritmos, nas letras ou nos grafites. Diversas manifestações culturais colorem o cinza de cidades como São Paulo, por exemplo, reconhecida como uma das capitais da arte de rua. E de que forma o colorido de um grafite afeta a vida cotidiana? A arte seria um reflexo da nossa sociedade? Foram perguntas como essas que levaram o jornalista Tiago Rocha a elaborar o livro fotográfico reportagem A Arte de Rua como Narrativa Urbana, trabalho de conclusão do curso de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. O livro aborda o trabalho desses artistas de rua que em muitas situações não possuem o devido reconhecimento sobre a influência do espaço que habitam dentro da sociedade. Apresentar os diversos lados da arte de rua é o tema do MAC Entrevista de hoje. E Tiago Rocha é o nosso convidado. Eu sou Maria Fernanda Gimenez e o MAC Entrevista está começando. Olá, Tiago, seja bem-vindo ao MAC Entrevista. Eu agradeço muito por você ter tirado um tempinho para estar aqui com a gente hoje. Gostaria de começar perguntando como a arte de rua está presente na sua vida? Eu que agradeço muito pela oportunidade, é uma alegria para mim estar aqui. Desde criança, pelo bairro onde eu moro, eu sempre vi muito a arte de rua e eu sempre vi como ela influenciou o ambiente ao redor. Então eu via como um grafite que aparecia na parede mudava como as pessoas estavam na rua e como aquilo mudava o cotidiano delas. Então, algumas das fotos são da minha rua, inclusive, que eu vejo como aquilo afetou a minha vida também e o modo como eu entendia o meu bairro e a vida no geral, né? Então foi por isso que você escolheu isso para o seu tema de TCC. Você, logo de primeira, você sabia que esse seria seu tema? Não sabia. Meu primeiro tema, quando a gente começa o projeto, né, no sexto semestre, era para ser sobre psicologia das cores e como elas manipulam, né, a gente, como elas fazem a gente mudar o nosso conceito por causa de uma cor diferente, uma tonalidade diferente. No meio do projeto eu pensei em falar sobre cinema e o cinema jornalístico, né, e a criação desse mito do jornalista pelo cinema. E aí quando acabou a primeira parte, que faz introdução, aí você faz o desenvolvimento, quando a gente começou o desenvolvimento, eu conversei com o professor Hugo, falei, professor, não vai dar, eu não consigo desenvolver esse tema mais nesse semestre, e eu quero falar sobre arte de rua, eu posso mudar? E ele falou, pode, lógico, e aí eu mudei, e aí foi quando começou isso, mas era para ser outro estilo de arte de rua, era para ser arte de rua só com manifestação cultural, e aí no meio do projeto, mais pra frente, eu fui aí pra narrativa urbana, né? E eu vejo como ela afeta a política, elas são também esses sentimentos que as pessoas têm, então foi toda uma mudança aí várias vezes durante o projeto. Então poderia nos contar como foi o processo de construção do seu livro fotográfico reportagem? Eu peguei, primeiro foi parte de pesquisa, né? Então eu comecei a pesquisar vários artistas, e aí eu pesquisei primeiro em São Paulo, e eu pensei, a arte de rua não para em São Paulo, ela se expande para o mundo. Então eu procurei grandes artistas do mundo, então eu fui atrás do Banks, inclusive, que foi uma grande alegria ele ter respondido o meu e-mail. Eu mandei um e-mail para ele, eu falei, se ele responder esse e-mail eu já estou feliz. Eu tenho uma pasta no meu e-mail só para e-mails que eu gosto muito. Então ele falando, olha, eu não posso te dar entrevista, mas eu espero que esteja tudo certo com o seu trabalho, eu fico muito feliz que você me procurou. E eu fui atrás de gente da Itália, dos Estados Unidos, vários do Brasil, e aí eu parti para a parte que eu tinha mais facilidade depois disso, que é a parte da foto. Então eu passei quase 2 meses tirando foto, foram umas 600 fotos que eu tirei. Eu falei, eu vou tirar foto de tudo que eu puder, e aí depois que eu tirar foto, fizer as entrevistas, eu vou começar a escrever, porque tendo as imagens e tendo essas entrevistas, né, em mão, eu vou basicamente legendar as fotos com o meu texto. E aí eu vou complementar as imagens com o texto que vem no livro. Então foi mais esse processo mesmo. E qual foi a maior dificuldade nesse processo? Ainda mais por a gente estar vivendo na época da construção do seu TCC, está do período de pandemia. Qual foi o seu maior desafio? Foi bem no comecinho, né, ali no 2020, né, que eu fiz. 2021. Uhum. E a parte das fotos foi um pouco difícil, porque eu tinha um pouco de medo de sair de casa,
Mas aí eu conversei com o professor, inclusive foi o José Maurício, que é um grande orientador, foi uma pessoa incrível no meu trabalho. Eu tive 2 ideias, então parte das fotos eu fiz dentro do carro, o carro andando, eu ia tirando foto com meu pai, que inclusive saiu comigo e ficava andando por aí comigo, dando volta. A outra parte eu fiz pelo Google Maps, e essa foi uma ideia que apareceu conversando com um amigo meu um dia, e ele falou, não, mas o Google Maps tem função de voltar no tempo, e foi minha irmã que descobriu isso, e você pode tirar print por lá e editar, e ele me mostrou alguns exemplos de gente que tinha feito e tinha dado certo. Aí eu conversei com o professor e falei, professor, é possível fazer isso no TCC? Ele falou, lógico que é, e aí eu fui tirando vários prints, então esses que eu falei da minha rua, uma das imagens, por exemplo, é de 2012, que o carro passou na minha rua, eu fui lá, tirei um print, editei, e é uma imagem do Google, e às vezes você olha no livro e você não entende isso. Mas a maior dificuldade para mim foi a escrita. Eu fiquei um pouco travado nisso, e eu escrevia e eu não conseguia terminar, e eu voltava a escrever e parava. E eu contei para você que foram 2 meses tirando foto, foram 3 meses de pesquisa, e foram todos os outros para eu conseguir escrever. Eu fiquei olhando, e eu olhava para o arquivo, e eu olhava, falava, professor, eu não sei o que eu vou escrever mais. Eu tô travado, falava, Thiago, calma, descansa um pouco, espera, daqui a pouco vai aparecer. Vai ler um livro, vai ver um filme, vai surgir uma hora. E às vezes surgia, eu estava no estágio nessa época, eu estava trabalhando e do nada vinha uma ideia. Eu abria o Docs e eu escrevia tudo. Vieram ideias de madrugada, às vezes era 3 da manhã, eu mandava mensagem pro José Maurício. E ele não me respondia, obviamente, porque eram 3 da manhã. Eu falava, professor, desculpa de incomodar, eu tive essa ideia agora. Eu não consigo não mandar pro senhor ver amanhã. Então eu escrevia, mandava para ele, mandei mensagem de noite, de tarde, e essa parte de escrita foi o que mais me pegou mesmo, né, na parte de E as construção. entrevistas? Você disse que mandou e-mail para diversos artistas. E como foi conseguir essas entrevistas? Como você conseguiu as fontes para realizar o projeto? As fontes foram mais vendo mesmo, né? Então eu ia na rua e a maioria dos artistas, eles assinam. Então eu, por exemplo, ia e eu via o nome do artista escrito. Aí eu ia procurar coisas sobre ele na internet, procurar quem ele era. Alguns eu já conhecia antes. Então, por exemplo, eu entrevistei o Luiz, o Bueno, né, o Caos, que é quem faz aqueles Pelés. E eu tenho um quadro dele, inclusive, em casa, que é um dos Pelés que ele escreveu, que é Abraçando Salvador Dalí. E eu vi o nome dele, aí eu ia atrás e eu conhecia mais sobre a pessoa e eu falava, caramba, ele se encaixa. Alguns foram indicações, então eu entrevistei um, ele falou, olha, eu conheço tal pessoa. E aí ele falava, você pode entrevistar, eu passo o contato dele e você vai. Alguns eu mandei mensagem e eles me passaram um número e eles me ligaram e a gente passou algumas horas aí conversando e foi bem orgânico, né? E qual o seu maior objetivo com essa pesquisa de TCC? Eu queria mostrar que muita gente às vezes olha o grafite e acha que ele não é nada, né? Às vezes olha e fala, isso é uma sujeira, isso tá estragando o ambiente. Mas você vai pesquisando e você vê que desde os antigos tinham imagens na parede e as pessoas, às vezes, é a única forma delas de mostrar que elas existem. Então são pessoas que encontraram na arte, que não podia ser levada para o museu, porque o museu não mostra isso, uma forma de sobreviver e de falar que elas estão ali e de que elas são alguém na sociedade, né? Com certeza. E você disse que demorou um tempo, né, para você conseguir todas as imagens, até desenvolver a parte escrita, que você teve um pouco de dificuldade, mas quanto tempo no todo para o seu produto ficar pronto? O meu produto ficou pronto no último dia, então eu demorei aí os 10 meses que eu podia, né, do último ano, eu demorei esses 10 meses. Eu tenho diversos arquivos salvos no meu computador que eu fui mudando, então eu demorei todo o tempo que eu podia, eu mandei na última hora, porque até eu tenho 40 arquivos salvos do trabalho, do livro. Os 10 primeiros, o livro já estava pronto. Os outros 30 foram alterações que eu fui fazendo no meio do caminho. E eu alterava uma linha, uma vírgula, um jeito de diagramar. E eu olhava e falava, não gostei muito disso. Aí eu mudava, então eu usei todo o período. Eu falei, professor, eu não vou mandar até eu não poder mandar mais. E eu fui usando, e o tempo foi passando. E tinha gente, amigo meu, que mandava, Thiago, para de alterar e manda isso logo, para de pensar nisso, já terminou. Eu falava, não, eu quero usar mais um pouquinho do meu tempo, eu ainda tenho, eu posso. Por que eu não vou usar esse tempo que me deram? E eu mandei no último dia. E isso vem muito da nossa profissão de jornalista.
Eu queria saber, porque além de você lá registrar as imagens, tem a história de vida por trás. Isso fala muito da nossa profissão, relatar as histórias. Eu queria que você me contasse, você ali conversando com os artistas de rua, um pouco da história dos personagens, se tem alguma coisa que te marcou, que tem alguma coisa que você falou, nossa, nem imaginava que acontecia dessa forma. Gostaria que você me contasse um pouco dos personagens que você entrevistou. Um que me marcou bastante foi o Enivo. Ele tem várias pinturas ali pelo meu bairro e por São Paulo também, e várias têm alguns textos escritos. E eu fui atrás dele para entender quais foram os objetivos dele para começar e onde ele teve esse princípio, né, de aparecer na arte de rua. E ele me contou, isso foi algo que marcou bastante, que ele era ainda criança quando ele começou a fazer os primeiros grafites e pichações. E ele era uma criança e ele falou, é o único jeito que eu consigo mostrar que eu tô aqui. E ele sofria muito nessa época e ele começou a mostrar a realidade dele por meio da arte dele. O Luiz é muito legal também, o Luiz Bueno, que ele faz esses pelés. Então ele pega uma maneira de fazer arte e ele mistura outras formas de arte que existem. Então ele tem adesivos que hoje ele comercializa, né? Porque com imagens do Einstein falando isso é arte, é muito legal, eu tenho alguns em casa. Ele pega essas imagens do Pelé, que são grandes, que é um grande nome, né, brasileiro, e quando você vê na parede, você para olhar, porque tem um Pelé pintado na parede. Alguns ele fez com o Batman, que é um grande nome da cultura, então ele usa isso para mostrar uma outra realidade. E junto com essas imagens tem um texto escrito no lambe-lambe dele, então você para olhar e aí você tem uma mensagem ali para você ler. E aí aquilo vai te afetar de outra maneira. O Enivo também ele fala sobre uma galeria, né, que ele fundou uma galeria, então você vê que legal que foi ele ter começado como criança, feito arte de rua, e hoje ele é dono de uma galeria ali na Vila Madalena, no Beco do Batman, onde ele vende diversos tipos de quadro, é muito bonito o ambiente, é muito aberto, e parece um museu, mas você olha e fala, caramba, isso é arte de rua, colocada para dentro de uma galeria para você ter esse comércio, né? Qual o seu artista favorito? Eu sou um grande fã do Banksy, que eu comentei no começo, porque eu até fiquei muito feliz que ele respondeu o e-mail, porque eu tenho 2 livros dele que eu li, que é um que ele escreveu e outro que são relatos de pessoas próximas dele, que ele conta sobre essa trajetória dele na arte, como ele foi, e ele invade museus e pinta dentro de museus, ele cola quadro dentro de museus. É uma coisa diferente, e eu gosto muito dele, ele tem um documentário também que ele gravou e editou e postou, né? Eu sou um grande fã dele mesmo. Fiquei triste de não poder entrevistá-lo, mas fiquei feliz que ele pelo menos respondeu. Eu sou um grande fã do Luiz, o Bueno. Eu tenho um quadro dele em casa e eu acho muito legal poder, como jornalista, a gente chegar nessas pessoas que a gente gosta muito e conversar com elas e acompanhar a realidade delas. Eu descobri que o Luiz, inclusive, é quase meu vizinho, que ele mora no mesmo bairro que eu. E quando ele falou isso, eu falei, não é possível. Você mora aqui do meu lado. E aí ele me mostrou um monte de coisa que ele fazia. Alguns artistas me convidaram para ir na galeria deles. Eu não fui porque era pandemia, eu fiquei com um pouco de receio, porque eu moro com os meus avós e eu fiquei com um pouco de medo de infectar, né? Mas eles me convidaram e falaram, não, vem aqui na galeria pra você ver o processo, você passa um dia com a gente aqui vendo como a gente faz. E o convite ainda tá de pé, eu vou, com certeza. E eu ainda mantenho contato com alguns, porque eu converso e eu mando mensagem, e eles respondem, e eles estão sempre atentos, eles estão sempre dispostos a conversar e falar sobre isso. E é muito legal ver como essas pessoas, mesmo sendo gigantes, por exemplo, o Enivo. Eu não conheci o Enivo até conversar com ele, e eu me tornei um grande fã. Ele é um cara super gente boa, super atento, respondeu todas as perguntas, falou que eu podia perguntar mais, eu perguntei, me chamou pra galeria. Então, às vezes a gente acaba virando fã de quem a gente não era. Tiago, que demais, de verdade. O papo tá bom, mas vamos entrar agora no intervalo e a gente já volta. O MAC Entrevista volta já. Há quanto tempo você não visita uma livraria? Ou uma biblioteca? Que tal fazer isso hoje? Dê uma volta, mexa nas prateleiras e encontre um livro para ler. Aproveite esse dom que nós temos, o de compartilhar histórias e ideias. Leia mais.
MAC Entrevista está de volta. Hoje estamos com o jornalista Tiago Rocha, autor do livro fotográfico-reportagem Arte de Rua como Narrativa Urbana, resultado do seu trabalho de conclusão do curso de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tiago, voltando para o nosso papo, eu queria saber uma dúvida que surgiu sobre os direitos autorais. Quando você estava no processo de construção do seu trabalho, você podia simplesmente ir lá, tirar as fotos? Como funcionam os direitos autorais na arte de rua? Isso foi algo que eu tive que ir atrás, né? Porque eu pensei, isso é de alguém, então se eu tirar uma foto, qual vai ser o passo para eu conseguir usar essa foto, né? Então alguns artistas eu pedi autorização, mas eles falaram, não, é da parede, eu já entreguei para a cidade, então é da cidade. Mas durante entrevista com artistas, eles falaram sobre outros, e eu não vou citar nomes, obviamente, que eles pagaram e eles têm essa marca deles. Então um caso, por exemplo, que ele me contou, foi uma propaganda que passou a arte de rua de um artista determinado no fundo, ele processou a marca, porque ele tem o direito sobre a arte dele e ele não gosta que usem aquilo. Então foi um dos que não apareceram no livro, mas a maioria deles falou, não, isso eu já entreguei para a cidade, isso não é mais meu. A partir do momento que eu coloquei na parede, isso já é algo que você pode usar e você pode ficar à vontade para tirar foto, mas todos autorizaram, obviamente, eu tenho o termo de autorização, né? Tiago, uma coisa que ao ler o seu livro me marcou, que você fala que a arte de rua tem 3 divisões, pontos de vista, que é o da história, o do sentimento e o da política. Como se dá essa divisão? A história eu acho que está na parte mesmo de você olhar o passado e você ver aquilo era o passado, né? Então eu conto sobre a arte rupestre, por exemplo, que ela nos mostra como era aquela época. E aquilo era uma forma de arte de rua, porque eles não tinham a rua, mas eles tinham a parede, e eles pintavam na parede. E a gente vê hoje, então, por exemplo, algumas imagens que tem são de épocas das eleições. São nomes, por exemplo, Marielle, que aparece. A gente sabe que aquilo foi de uma época. Então aquilo conta um fato pra gente histórico. A gente pega, por exemplo, algumas imagens sobre a época da vacina, que foi essa época de pandemia, né, que foi quando eu fiz. Então a gente olhando para aquilo, mesmo daqui a alguns anos, vai saber, caramba, aquilo foi na época da vacina, porque a gente viveu aquilo e aquilo contou aquela história para as pessoas. A parte da política é muito sobre satisfação ou insatisfação. Então, às vezes, você gosta de alguém e você coloca imagens de apoio àquela pessoa. Às vezes, você não gosta de um político, então você coloca imagens e você pinta na parede contra aquela pessoa. Então, tem algumas que falam, por exemplo, Geraldo fascista, que a pessoa não gostava do Geraldo Alckmin, e era uma época onde ele estava sendo candidato, né, que foi quando eu peguei no Google Maps essa imagem, era 2016, acredito eu, ele era candidato, e as pessoas não queriam ele. Então alguém foi lá e escreveu na parede. Tem diversas manifestações sobre a vacina e como a vacina não chegava contra o governo Bolsonaro. Tem manifestações contra a Dilma, que são algumas que eu também fui atrás, que os artistas pintavam na parede nessa época de manifestações que não era dos 20 centavos, né? Então era uma camisa do Brasil e uma camisa vermelha, por exemplo, abraçados, falando sobre essa parte política. Então, foi por aí. Essa parte da expressão dos sentimentos foi quando eu conheci o Enivo, então eu não estava pensando nisso, mas quando ele falou sobre ser criança e sobre a única maneira dele conseguir fazer alguma coisa como criança era se expressando assim, eu pensei, caramba, isso é um sentimento que ele tinha. Isso era mais forte do que só ir lá na parede e pintar. Ele estava realmente colocando o coração naquilo. Então eu falei, caramba, tem a expressão de sentimento dele ali também. E tudo que a gente faz, querendo ou não, tem um pouco do nosso sentimento, né? Você conversar, você tá tendo o sentimento ali de gostando, não gostando. E na política, você gosta de alguém, você não gosta. Se você está contando uma história, você pode contar apoiando ou sendo contra. A gente pode ter esse lado de sentimento em tudo, né? E você analisando esses 3 pontos de vista, qual que é o seu favorito? Qual você se identifica mais? O que eu mais me identifico é o da história. Então foi o último que eu escrevi dos 4, né, capítulos. Foi o último que eu escrevi porque foi o que eu mais fui atrás de pesquisar e de entender como a história estava presente na nossa vida e de como essa arte era história. Então, se você pegar uma parte disso, você vai poder voltar e viver aquilo de novo. Então, eu fui
tirando fotos e eu fui voltando no tempo nessas imagens e eu ia olhando e falando, caramba, isso aqui é história, isso aqui eu passei por isso, eu vivi isso. E mais gente viveu isso. Então eu escrevi sobre a política primeiro, aí eu falei, gostei. Aí eu conheci o Enivo, escrevi sobre sentimentos, falei, gostei. Eu falei, mas se ele falou sobre sentimentos e sobre a vida dele, se a gente falou sobre história, a gente voltou em casos históricos que aconteceram, e sobre casos políticos, né? Isso são histórias também, e isso está envolvido na história, né? Eu sempre fui um grande fã de história também, na escola, na faculdade, em tudo que eu podia. Então foi a parte que eu mais gostei mesmo de fazer. E qual foi o seu maior aprendizado com este TCC? Eu aprendi muito sobre o ser humano num geral. Eu, conhecendo e pesquisando, você vai atrás de histórias e você entende outras realidades. Então, durante a pesquisa, eu vi o documentário do Picho, que é sobre um pichador mesmo. E ele... Cara, são histórias bizarras do cara escalando o prédio, pelo cano do lado do prédio. Eles escalando o parapeito para conseguir grafitar e pichar. Então, você entende muito sobre o ser humano e sobre como diferentes realidades formam diferentes pessoas. Com certeza. E teve alguma coisa, igual você já estava exemplificando, que te surpreendeu? Você, tipo, lá tirando as fotos, conversando com o pessoal, alguma coisa que você falava, meu Deus, nem esperava que era dessa maneira, alguma coisa que te surpreendeu? Teve essa parte de pesquisa, então foi quando você descobre uma diferença básica entre o grafite e a pichação. E foram algumas pesquisas, eu ainda estou pesquisando sobre isso, eu pretendo continuar esse projeto aí por um tempo. Você descobre que toda pichação é também um grafite. A única diferença que muitos pichadores falam é que eles não têm tempo para fazer um grafite. Então, às vezes, eles têm que pichar e sair correndo da polícia, mas eles estão ali fazendo a arte deles e a semelhança do grafite e da pichação é muito grande. Então, foi algo que me surpreendeu muito. Porque às vezes você olha a pichação, você vê letras. E você vê o grafite, você vê um desenho. Você fala, mas isso é totalmente diferente. Mas não é. São duas formas de expressão que elas se entendem, elas se comunicam. E cada arte também, isso foi algo que me surpreendeu, tá num bairro diferente. E é feita de uma forma diferente. Então não adianta você fazer algo, por exemplo, o Cobra fez sobre o Racionais, acredito eu, lá no Capão, que era da onde eles faziam grandes músicas, eles estavam ali, né, eles são dali. E não adianta você fazer uma arte sobre o Racionais e as pessoas da Paulista, por exemplo, elas não vão entender da mesma maneira. Então ele fez uma sobre o Racionais em um lugar, na Paulista tem uma do Ayrton Senna, que as pessoas da Paulista elas não vão olhar para o Racionais e falar, caramba, isso é a minha realidade. Mas elas vão olhar para, porque é uma população mais velha, de outra classe social, e elas olham para o Ayrton Senna e falam, isso foi algo que eu acompanhei. Então essa parte de fazer diferente em diferentes locais foi algo que me surpreendeu também. Você citamos sobre a diferença do grafite, né, com a pichação. Por exemplo, quando a pessoa está pichando, ela tem que correr da polícia, mas Correto. Quando é um grafite, ela tem autorização para aquilo? Qual que é a diferença? Alguns grafiteiros ele tem. Então, por exemplo, o Cobra, a maioria dos que ele faz, ele é contratado para fazer. Então ele recebe de uma determinada pessoa, de um determinado lugar, para fazer um grafite na parede. Algumas outras pessoas que eu entrevistei e fui atrás também eram. Então eles pegam e eles têm aquele tempo determinado, sei lá, 3, 4 dias, que é o tempo que eles precisam, né? Pra ir lá e eles escalam o prédio com máquinas e equipamentos. Então eles têm toda uma diferença ali de, pô, eu fui autorizado e eu posso fazer isso. E na pichação, às vezes, você não tá autorizado, né? Tipo assim, é o muro da casa de outra pessoa. Mas você tem que escolher aquele muro porque é o muro que você tem. Você não tem aquela autorização, mas é o que você pode fazer. Então tem essa diferença aí de... Alguns grafiteiros também fazem muros aí pela rua, mas sem ser autorizados, né? Porque a rua é de todo mundo, né? Com certeza. E tem alguma curiosidade que por alguma razão você não citou no seu TCC, mas que você levou para a sua vida? Alguma curiosidade? Não sei se é uma curiosidade, eu tô pensando aqui em alguma coisa, mas... entrevistar artistas internacionais e ir atrás deles me faz ver isso foi algo que eu analisei, né? A semelhança da arte no mundo. Então, mesmo tendo artistas no Brasil e artistas fora, eles fazem a mesma coisa. Eles são iguais na representação, só que de maneiras diferentes. Eu não escrevi isso, né? Mas você vê isso na prática.
Então você vê, por exemplo, o Banksy pichando coisas sobre a polícia de Londres e sobre a história de Londres. E você vê gente no Brasil pichando sobre a história do Brasil. Eles são iguais, só que em locais e culturas diferentes. E depois de finalizar seu TCC, você ainda se atualiza dessas artes de rua? Você continua gostando, admirando? Como que tá a sua aproximação em relação à arte de rua? Eu fui mais pra dentro ainda. Eu tô tentando ir mais longe do que eu fui no TCC, porque agora eu não tenho mais que entregar num determinado tempo, né? Eu tenho todo o tempo aí que eu quiser. Então eu fui atrás de mais coisas sobre isso, eu tô indo atrás. Inclusive tem algumas páginas do Instagram que eu sigo e eu continuo seguindo. E agora eu tô conversando com um cara de uma página que foi atrás de mim e conversou comigo. E ele viu que eu tava fazendo isso, que eu postei algumas fotos no outro Instagram meu. E ele foi atrás disso, ele conversou comigo. Então eu tô indo mais longe ainda, que eu quero conhecer mais. E alguns artistas que não deram entrevista, eu tô tentando de novo, eu vou tentar de novo, inclusive, pra ver até onde eu posso chegar. Eu falei pra minha mãe, e se eu escrevesse um 2? E fosse mais longe? Eu fiz o 1, eu quero fazer mais. Por que não? Então pode-se dizer que a sua pesquisa de TCC foi para a sua vida. Foi. Teve uma continuidade. E você ficou satisfeito com o seu livro Reportagem Fotográfico? Olhando hoje, impresso, né, eu fico feliz do resultado. Eu com certeza queria mais. Eu sempre tento querer mais, né, e ir mais. Mas eu fico feliz sim com o resultado, foi o que eu consegui entregar. É um livro bonito, não vou mentir, é um livro bonito. E eu fico bem feliz sim de poder ter entregue assim, desse jeito. Agora, para finalizar, o que é arte de rua para você? Eu acho que arte de rua é uma parte da vida. É uma parte da sociedade, do cotidiano. É mais do que só um desenho, é uma parte de ser. Então, se você escreve um livro, você fez uma determinada arte, a literatura, e você colocou ali o seu coração. Então, enquanto eu escrevi, eu estava lendo, por exemplo, Tolkien, e ele fala, quando ele entrega Senhor dos Anéis, ele fala, não é o que eu queria, mas eu estou te entregando uma parte de mim, é uma parte do meu coração. E a gente entende como a arte de rua também é uma parte da gente. Incrível, Thiago, fico muito feliz de ter você aqui com a gente. Muito obrigada pela participação. E olha, dê continuidade no seu trabalho, que tá incrível. Muito obrigado, eu fico muito feliz, é uma oportunidade única. Receber esse convite e poder estar aqui, para mim, é uma grande alegria. Este foi mais um MAC Entrevista. Se você quer rever este ou outros episódios do nosso programa, acesse o canal da TV Mackenzie no YouTube. Até o próximo programa.